Boa tarde, o Cidade em Debate desta terça-feira está começando. A partir de agora você acompanha junto conosco alguns assuntos que estão em destaque na manhã de hoje. Estamos ao vivo no canal 8.3 da TV Digital, no 2.4 da multiprogramação da TV Cultura e no portal da Câmara. Nos acompanhe também pelas redes sociais, inscreva-se e ative o sininho no youtube.com/Câmara São Paulo e as notificações no Instagram, no @Câmara São Paulo. Os nossos convidados de hoje estão por aqui. Ao meu lado, a vereadora Amanda Vettorazzo, do União. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde também ao vereador Dr. Murilo Lima, do PP. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Com certeza será um bate-papo bastante produtivo. Assim como nos últimos dias, a capital paulista amanheceu gelada, inclusive chove aqui na região central da cidade. A mínima desta terça-feira foi registrada durante a madrugada em Perus, extremo norte da cidade. As estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo marcaram 13,5 graus. Vereadores, nós estamos discutindo ações para essa época de baixas temperaturas, especialmente para a população que vive em situação de rua. E sabemos também que muitas dessas pessoas têm animais de estimação. Por isso, há uma campanha na cidade para arrecadar roupas, cobertores e mantas em bom estado. Vereador, aproveitando que além de vereador o senhor também é médico veterinário, os animais também morrem de frio? Boa tarde mais uma vez. É uma situação bastante crítica, né? Essas pessoas, junto com os seus animais moradores em situação de rua, eles precisam ser vistos, né? E é uma ação de extrema necessidade, né? São temperaturas baixas, né? Essa ação, ela é feita normalmente quando bate 13 graus, abaixo de 13 graus. É importante fazer. E essas pessoas, elas estão em risco, né? Então, quando você consegue fornecer alimento, uma roupa, uma manta para essa pessoa e para o seu companheirinho ali na rua, é muito bom. Fisiologicamente é prejudicial para o animal. Prejudicial, assim como nós, né? A gente sente frio. Hoje eu estou com uma blusa térmica aqui porque está bastante frio. Se nós estamos com frio aqui numa sala que tem climatização e tal, imagina essas pessoas em risco, né? Então, saber que nós temos uma prefeitura presente que faz essas ações, não só para as pessoas, como para os animais também, é bastante gratificante. Vereadora, também queremos ouvir sua opinião sobre essas iniciativas de proteção aos animais. É extremamente importante, né? Vale lembrar que, como, né, o vereador disse, quando bate 13 graus, essa pessoa sim pode vir a óbito na noite, né? Então, é um trabalho de primeiro, o principal desse trabalho é o convencimento para que essa pessoa procure o abrigo, né? Então, esse trabalho que eu já fiz na rua, as subprefeituras também, elas estão muito atentas, né? O subprefeito da Vila Mariana, Rafael Minatogawa, passou o final de semana todo, eu acompanhei nas redes sociais, indo conversar com essas pessoas, porque é o convencimento de primeiro falar assim, o senhor está em risco, o senhor precisa buscar um abrigo, ou a senhora, porque as pessoas às vezes não têm a consciência disso. Então, o primeiro trabalho é de convencer para que essas pessoas sejam levadas aos abrigos. A gente sabe da dificuldade. E vale lembrar também que agora o abrigo também recebe em animal em estação de rua, porque era um grande questionamento desses moradores, eles não queriam abandonar os seus bichinhos, né? A lealdade que eles têm é muito bonito de ver. Então, hoje em dia a gente fala, o senhor pode ir, o senhor está seguro junto com o seu pet, né? Com o seu cachorro, com o seu gato, que tem gato também, que eles que acompanham essas pessoas. Se essa pessoa de fato não quer, aí sim vem o trabalho de entregar um cobertor, uma manta para essa pessoa. Mas o principal é que a gente consiga convencer essas pessoas a procurarem, porque ainda com, às vezes, um cobertor, a gente ainda vê todos os anos que pessoas morrem nas ruas de São Paulo com frio. Mas esse trabalho é extremamente importante. Para além do trabalho da prefeitura, eu também fiz uma campanha de arrecadação de agasalho, de cobertor para moradores em situação de rua, mas principalmente também para os abrigos, né? Que ontem eu visitei um Amparo Maternal, por exemplo, que eles acolhem mulheres gestantes
e com bebezinhos, então eles também precisam, né, um reforço extra ali de cobertor. A gente conseguiu arrecadar bastante manta e cobertor. A gente fez aqui na Câmara semana passada a separação, a triagem, a gente vai entregar nesse final de semana também. Então é muito importante que a Prefeitura faça o papel dela, claro, mas nós, né, também, não só enquanto vereadores, mas enquanto munícipes também, que a gente fique atento. Eu faço até um apelo, leve um casaquinho na sua... abra seu guarda-roupa, tem um casaco que você não usou no último ano, e você não quer mais, enfim, por alguma razão, deixa no carro. Você vê uma pessoa que precisa, abre a janela e entrega, né? Um cobertor, às vezes um casaco para essa pessoa, porque a gente não pode só esperar o poder público, porque às vezes ele não consegue estar em todos os locais, né? Infelizmente. Então, para que a gente, um apelo aqui, para que a gente também contribua nessa ação de frio. Vereadores, vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta, a Cidade em Debate, volta em 2 minutinhos. Estamos de volta falando ainda de animais. Na semana passada, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei propondo multa de R$37 mil para quem acorrentar cães e gatos de forma inadequada, com coleiras ou correntes em postes, árvores, prejudicando assim o bem-estar dos bichinhos. Vereadora Amanda, a senhora considera justa essa multa? Considero, né, já é um crime, né, você deixar o animal acorrentado. Infelizmente, às vezes as coisas só funcionam quando dói no bolso, né? É inadmissível que o vereador consegue falar mais do que eu, porque ele faz esses resgates ali em loco. Eu também já fiz alguns resgates. E você chega, o animal, ele tá acorrentado, e para além de ele estar acorrentado num metro, assim, às vezes o animal não consegue nem sequer deitar, de tão curta que é essa corrente. Às vezes essa corrente, o animal cresce, eles nem trocam a corrente, o animal às vezes, a corrente entra dentro da pele desse animal, corta esse animal às vezes vem a óbito por conta disso. E enfim, necessidade da liberdade, a comida, e a higiene, porque ele faz, enfim, defeca ali no local que ele está. Então, é um absurdo, né? E se é preciso multar para que acabe esse absurdo, que seja aplicada a multa. E assim, dói no bolso, quem sabe dar uma resposta para que outros não façam. Como disse a vereadora, maltratar animais é crime, né, vereador? Exatamente. A gente recebe inúmeros pedidos, tanto a minha colega também como eu, são aproximadamente 150 pedidos de resgate diários. A maioria desses casos são cães que vivem em extremo sofrimento, eles são privados de suas liberdades, como andar, poder comer, ter o livre acesso ali, justamente por conta dessas correntes. Ontem mesmo nós fizemos um caso na cidade de Tiradentes, era um cãozinho que estava debaixo de uma beliche, né? E aí os próprios munícipes em volta falaram assim, nossa, vocês vieram resgatar e tal? Eu falei, sim, nossa, que bom, porque ele sempre viveu assim, há anos. Então, infelizmente, nós temos que ver isso, né? Mas assim, qual que é a nossa ideia? De fato, punir, tanto criminalmente como no bolso, e também fazer com que essas vidas sejam livres, né? Então, de fato, ter um cão vivendo preso não é o que o cãozinho merece, né? E 37 mil, para mim, poderia ser 50 mil, eu poderia ser 100 mil. Tem que ser preso, na verdade, é cadeia, né? Ali, mas a lei fala isso, não fala? Como a sua camiseta cadeia, já diz, né? Eles respondem civil, né, e também criminal, né? Então, além da multa, eles são conduzidos, é feito também um BO de maus tratos, e eles respondem de 3 a 5 anos presos. O senhor já faz esse trabalho faz tempo, né? Já. Como que é essa abordagem? Na verdade, a gente vai meio que com o pé na porta mesmo, né? A gente recebe inúmeras denúncias. Todas essas denúncias, a gente pede também para que essa pessoa formalize um BO de maus tratos, né? Então, nós temos o apoio policial, a gente conta com ONGs, com lares temporários, enfim, são inúmeros pedidos, A vereadora também, e assim como eu, a gente já se dedica a isso há muito tempo, né? É o começo da nossa jornada história. Política. História política, então é uma satisfação a gente conseguir fazer um pouco por dia, né? E aí no final de todo saber que muda muitas vidas. Antes de começar o programa, antes de a senhora chegar, o Murilo tinha até comentado aqui que a senhora também faz esse trabalho
bem participativo aí com os animais. Sim, meu despertar político foi na causa animal, né? Eu morei nos Estados Unidos, quando eu voltei vi aquele choque já, porque que as coisas lá não dão certo, lá dão certo, aqui não. Vi que era uma questão política aqui do Brasil, porque o Brasil é um país muito rico, né, de belezas naturais, enfim, a gente não tem um padrão de vida como o americano, então eu vi que era é uma falta de gestão política, é a corrupção que está no nosso país, então foi um pouquinho do despertar. E o despertar principal foi quando eu fui num centro de controle de zoonoses, CCZ do Taboão da Serra, onde os gatos estavam numa gaiolinha desse tamanho, e tinha um gato morto lá. Eu falei, gente, eu cobro quem, né? O presidente da República, de quem que é a culpa disso? É do prefeito. Eu fui num vereador que levou o prefeito e a gente começou a fazer um trabalho lá. Por isso que eu falo que a participação popular é muito importante, né? Para além do vereador, as pessoas também participarem e se dedicarem nisso. E ainda voltando um pouco ao tema de maus tratos, né, a gente tem muito que avançar ainda, porque infelizmente o animal ele ainda tem juiz que entende que é uma coisa, que é um objeto, né, e quando é um objeto fica difícil punir esse péssimo tutor. Então a gente tem que avançar bastante, tanto em Brasília, né, Bruno Lima briga muito lá em Brasília, a gente tem que mudar a nossa legislação, mas nos municípios também a gente tem que cada vez mais também juntar a nossa guarda metropolitana, a nossa agora polícia, né, para que a polícia também nos ajude, a polícia municipal também nos ajude nesses resgates, os delegados também, para que eles também entendam, né, a importância disso, porque tem vários estudos que falam que para além do sofrimento animal, que pessoas que fazem atrocidades com animais, eles acabam fazendo também, evoluindo para fazer com o humano, né? Então ele perde aquele filtro. Então, crianças que... a criança puxa o rabo do gato, a criança colocou o gato no micro-ondas, que infelizmente fazem muitas atrocidades com os animais. Essa criança, ela pode ser um possível psicopata, né? Então, tem que ter esse cuidado. Pessoas que fazem zoofilia também acabam fazendo pedofilia. Então, é muito ligado o crime com animais com um crime humano. Então, prender essas pessoas. Por isso que esse movimento dele, prisão para maus tratos, é tão importante, porque a gente precisa dar uma importância para o bem-estar animal e para o bem também da população. Pois não, vereador. Exatamente isso, né? Saber que, de fato, e essas pessoas que cometam essas barbaridades, esses crimes aí, de fato, eles sejam punidos, né? E tanto você pune no pior órgão do corpo, que é o bolso, né? E, infelizmente, você precisa ir para a parte econômica e fazer com que essas pessoas também sejam conduzidas e que, de fato, fiquem trancados atrás das grades, que realmente é onde elas merecem estar. Temos uma noção de quantos animais tem em São Paulo, entre cães e gatos? Nós temos um último estudo que foi feito, nós temos 15 milhões de animais, lembrando que nós temos 12 milhões de habitantes, então é praticamente 1 para 1, e alguns desses 1 tem mais de 1. Então, de fato, nós temos uma demanda muito grande. Eu acho que a causa animal em São Paulo, ela precisa se tornar referência. São Paulo é um espelho. Tá? Então, tudo que nós consigamos fazer aqui será replicado em outros municípios. Então, nós temos essa responsabilidade, prefeito, Regina Nunes também, que é uma ativista aí, de fazer com que São Paulo se torne vitrine. Tá? A gente, de fato, a gente tem que ir para a rua e nós não temos que ver animais em situação de rua. Ou, caso tenha, que seja aqueles animais comunitários, tenha comida, tenha água, tenha uma casinha, enfim. Inclusive, até o que existe em debate e da importância de hospitais veterinários públicos. Tem várias políticas públicas para a causa animal. Eu acho que o pilar principal de toda a política pública para a causa animal são programas de castração. Né? Lembrando que um casal de cães e gatos podem dar milhares, apenas um casal. Então, a gente castrar esses animais é extremamente importante. O hospital veterinário ele é importante, mas ele é importante para o protetor ou para uma pessoa que não tem condição de levar num veterinário. Mas se a gente falar dos animais de rua, eles não são atendidos nesses hospitais, né? Porque alguém precisa levar eles nesses hospitais. Então, a castração é um passo anterior a isso para que a gente não tenha esses animais. E um outro passo anterior também ao hospital público veterinário, que sim é importante para as pessoas que não têm condição de levar seu animal no veterinário, é a gente conseguir doar esses animais. Né? Hoje em dia, a gente tem muitos animais na nossa, aqui no SCZ, né? na nossa parte de... Oi? Abrigo. No nosso abrigo da prefeitura. E a gente não consegue doar esses animais. Porque para doar os animais da cidade de São Paulo hoje, você tem que ir nesse lugar que fica na zona norte de São Paulo. Não é um lugar muito de fácil acesso,
as pessoas às vezes nem sabem que tem. Então, a gente depende muito dos comércios para conseguir doar. Então, de uma parceria com a Pets, com a parceria... E a gente está tramitando aqui na casa um projeto de lei bem importante, que é para que a gente consiga fazer feiras de adoções em vias públicas, em grandes praças, em grandes locais que passam as pessoas, para que a gente consiga doar esses animais que hoje estão no abrigo da prefeitura, para que esse abrigo fique vago e a gente consiga resgatar outro que está em situação de rua, leva para lá, castra, vacina e consegue dessa vazão e consegue minimamente começar a diminuir esses animais. Porque se a gente não doa, a gente não tem espaço físico. E aí esse animal na rua, ele sofre, agora no período de frio ainda mais, e ele vai procriando e vai aumentando, e isso daí é exponencial. Então, Holanda, algumas cidades que conseguiram acabar com o animal de rua foi com políticas muito firmes de castração e de doação desses animais, e depois de fiscalização, aí sim, se o tutor tá cuidando bem, se o tutor tá vacinando, esse pós-adoção, né? Mas a gente está num passo ainda anterior disso, que é conseguir fazer feiras de adoção. A gente vê pouquíssimas feiras de adoção dos animais da prefeitura sendo feitas em São Paulo. Aproveitando o gancho que a senhora falou de projeto de lei, um outro tema que tem sido bastante debatido, e a senhora conhece muito bem, é a proposta conhecida como Lei Anti-Oruan. A matéria proíbe a contratação com recursos públicos de artistas que fazem apologia ao crime em eventos municipais. Vereadora, fala para nós sobre essa proposta que é de sua autoria e que, inclusive, já inspirou outros municípios. Muito obrigada. Enfim, esse projeto de lei ele ficou bem polêmico, e polêmico no sentido bom, né? A gente conseguiu mostrar o verdadeiro intuito desse projeto, né? Eu vou explicar um pouquinho. O projeto de lei, ele chama... não é um nome, é legal também já deixar aqui bem claro, né? Não é que o nome dele é Anti-Oruan, foi um nome fantasia, digamos assim, é o projeto 2625 aqui da Câmara. E o que ele prevê? Que a Prefeitura não contrate shows que façam apologia ao crime organizado, né? E tem o nome Oruan porque exatamente é um cantor de funk que, nos seus shows, ele costuma cantar o hino do Comando Vermelho e outras músicas nesse sentido. Então, vamos lá. Se ele canta a música do Comando Vermelho, que é um narco-estado, como que com dinheiro público a gente vai financiar algo que está indo contra o nosso próprio estado, né? No começo, quando eu fiz esse projeto de lei, foi muito ao encontro disso, e outros vereadores, assim que eu protocolei, começaram a ligar no gabinete pedindo esse projeto de lei. Então, eu falei, esse projeto de lei, fiz um site, falei, pode, tá liberado, pode pegar, pode, né, entre aspas, copiar e protocolar na cidade de vocês. E foi um sucesso, né? Até me espantou de uma maneira positiva, porque mais de 150 vereadores já protocolaram nas suas cidades, mais de 50 cidades já aprovaram e mais de 30 cidades já foi sancionado pelo prefeito. Inclusive, agora estive no Espírito Santo, nesse último final de semana, levando à frente contra o crime organizado para lá, que foi uma iniciativa também aqui da Câmara, iniciativa minha. Fiz um evento aqui na Câmara que lotaram 4 salas aqui na Câmara. Um vereador que esteve aqui levou para o Espírito Santo, também levou outros vereadores, deputados federais, deputados estaduais, secretários. E lá em Vitória, no dia que eu cheguei em Vitória, na sexta-feira, o projeto foi sancionado pelo prefeito. Então, isso mostra uma resposta da sociedade ao combate do crime organizado, né? Porque é importante lembrar, é importante a gente combater o crime com polícia, com políticas públicas na questão da segurança, mas não só na segurança, que é o que é tão importante quanto. Eles lavam dinheiro com esses shows, então eles usam os MCs para lavar dinheiro e principalmente para propagar a ideia de que o crime organizado vale a pena na periferia. Então, se a gente vai numa periferia, infelizmente, os nossos jovens estão consumindo esse tipo de conteúdo, que fala que tem que descer no morro para matar policial, que tem que pegar na arma, assim, para matar, para assaltar, para trazer ouro. Então, é isso que eles ouvem. Então, um jovem que já está vulnerável, que infelizmente a educação não chega como ela deveria chegar, o que chega, e como exemplo desses jovens, esses MCs que fazem apologia. E não é eu que estou falando, depois a gente pode colocar aqui, enfim, fazem apologia nos seus shows, as pessoas vão armadas nesse show, levanta fuzil no show, então a gente não pode normalizar isso. Então o projeto é exatamente nesse sentido, para que a gente não normalize, para que a gente consiga criminalizar e principalmente que a gente não pague com dinheiro público algo que está indo contra o nosso próprio Estado. Sua opinião, por favor, Sou vereador. totalmente favorável, sou bem mais, né? Sou totalmente favorável. Segurança pública aí é uma pauta super importante.
O meu irmão, deputado federal, ele é da Segurança Pública também, delegado civil. E, de fato, só para que fique claro, nós não somos contrários ao funk, a qualquer tipo de manifestação cultural, algum tipo de música que tenha. Mas nós somos contrários a esses tipos de falas, a esses tipos de apologia, que demonstra, e outra, a gente tem que tomar bastante cuidado que o quê? Hoje a gente vive no meio de rede social. Hoje nós temos crianças de 5, 10, enfim, de crianças ainda que tem ali na mão ali o seu celular que fica vendo vídeos o dia inteiro. Então, se você propaga esses tipos de vídeos, são esses tipos de vídeo que as crianças crescem e eles vão se acostumando como se fosse bom. Então, assim, mais uma vez, não somos contrários às manifestações culturais, ao funk em si, mas aos tipos de funk que façam apologia ao tráfico, ao crime, à droga, à prostituição, enfim. Exatamente, até no projeto de lei não está escrito funk. Isso. Então, assim, se for um cantor sertanejo, Que ele faça também o tipo será de- punido, Vai, né? Não tem isso. E eu estive nos Estados Unidos há 15 dias no Brazilian Week em missão e eu conversei lá com uma vereadora, ela vai protocolar esse projeto de lei, uma vereadora de Nova York, porque lá eles têm problema lá com o rap. Então ela falou lá o rap, eles fazem apologia ao crime, a matar policial também. A droga. A droga, então ela vai pegar o anti-Oruan daqui e vai protocolar em Nova York, porque lá o problema não é o funk, é o rap. Então isso mostra bem que não é realmente o estilo musical, mas sim o contexto dessa música que a gente tem que combater. Seguindo nesse contexto da criminalidade, notícia da TV Record News de hoje, mais de 50 milhões de reais recuperados do crime organizado. Eles vão reforçar os investimentos em segurança pública no estado de São Paulo. Os valores são provenientes de leilões de veículos e imóveis confiscados por lavagem de dinheiro. O senhor considera essa medida válida, Com vereador? certeza. Como é bom, né, saber que nós estamos pegando o dinheiro oriundo do tráfico, de facções criminosas, enfim, e pegando isso e usando a favor contra isso mesmo que eles tanto prezam, né? Então, saber que nós teremos 50 milhões aí destinados à segurança pública em armamento, compra de veículos, municiamento, enfim, é muito bom. Então, 50 milhões poderia ser 100 milhões e com certeza aí essa bandidagem aí vai sofrer um pouquinho com isso aí. Vai ao encontro da sua... Com certeza, assim, eu quero já aproveitar esse espaço para parabenizar, né, o secretário Guilherme Derrite, que tem sido uma grande frente ali de combate ao crime organizado, principalmente aqui, né, no estado de São Paulo, que é o PCC. Ele é um secretário que está muito atuante nessa área. Aqui também no município, né, o secretário Orlando também está bem focado, e obviamente, né, o Tarcísio e o Ricardo. Então é uma força conjunta contra isso. E um outro dado até que é importante, fizeram um levantamento que o crime organizado, ele financiou 8 bilhões de reais nas campanhas políticas do ano. eu vi. Então, assim, se você pensar que o Estado, e eu não estou falando de valor, que eu também acho que 5 bilhões para a campanha é muito, mas não vou nem entrar nesse mérito, mas que o Estado financiou 5 bilhões para uma eleição digna, para as pessoas, né, conseguirem ali concorrer, e o nosso Estado paralelo, que é o Comando Vermelho, o PCC, as organizações criminosas, investiram 8 bilhões, eles já estão investindo mais do que o próprio Estado. Então, olha o perigo disso, que eles começam os tentáculos a ficar no judiciário, no legislativo, no executivo. Então, essa luta é para ontem, porque senão realmente a gente vai perder o Brasil para eles, né? Como já aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem rua que você não consegue entrar, que o Waze fala, não, aqui você não pode entrar porque aqui é perigoso. Então, assim, isso é uma luta que tem que ser do município, do estado, do União. A gente sabe que, infelizmente, nosso governo federal não está muito combativo com isso, mas que a gente consiga juntar forças. Isso mostra a importância disso. E, mais uma vez, parabenizar o secretário Derrite, porque essa retomada, né, desse dinheiro é um dinheiro que é nosso, é um dinheiro que tem que ser usado contra ele, sim, para a gente conseguir combater o crime organizado. A senhora também já utilizou a tribuna do plenário, inclusive várias vezes, para falar sobre a criminalidade. A senhora citou, inclusive, já o Smart Sampa, que é um programa aqui da capital, né, que faz aquele vídeo por vídeo monitoramento. Não, maravilhoso, né? Hoje nós temos 28 câmeras
aqui na cidade de São Paulo, monitorando e prendendo muito bandido. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é uma abordagem, eu estive no Smart Sample, o prefeito me mostrou, tinha um estuprador que entrou foragido, que entrou numa UBS, estava tranquilão lá na UBS. E entrou uma GCM mulher até, e ele olhou assim, ela falou assim, ela deve estar fazendo a guarda aqui da unidade básica de saúde. De repente, ela pegou a mão dele, colocou para trás. Ele demorou, deu uns 15 segundos de delay, assim, ele... o que está acontecendo? Eu fui preso? Nada. Preso? Meu Deus, eu fui preso. Então, assim, olha que maravilha, né? Você consegue prender esse bandido e sem ainda uma força. Então, você não coloca em risco a própria polícia municipal, né? Porque essa pessoa não está esperando ser abordado. Então, mais de 2.000 foragidos já foram recuperados e a sensação de segurança também para as pessoas. E aí, enfim, eu usei a tribuna também naquela ocasião porque tentaram tirar durante o carnaval para que desligasse as câmeras do Smart Sampa, da Defensoria Pública. Pelo amor de Deus, né? Aí que tem que colocar ainda mais. E tem 26, eu estou lutando bastante aqui na nossa LDO para que a gente consiga aumentar o nosso orçamento em segurança pública no município de São Paulo, para que a gente consiga ter muito mais. Eu estive, né, como eu disse, na cidade de Nova York, lá eles têm 58.000 câmeras, só que eles já estão há mais tempo que nós, então, assim, eu falei para o prefeito, nossa, a nossa cidade fez bonito, né? Porque vai completar um ano ainda do Smart Sampa, já estamos com quase 30.000 câmeras, com expansão aí das câmeras. A ideia é que tenha muitas câmeras mesmo, porque isso dá a sensação de segurança e também dá a sensação de que o bandido aqui em São Paulo não vai ficar. É a tecnologia a favor, né, vereador? Com certeza. Saiu ontem mesmo, né? Teve uma matéria aí falando que a própria Polícia Federal ela tem interesse em fazer uma parceria. Então, de fato, o prefeito Ricardo Nunes está de parabéns aí. Essa sensação, esse sentimento de segurança, não só no centro, como em outros bairros também, é nítido, tá? Antes a gente passava tanto a pé como de carro, a gente via tantas pessoas ali na rua, malandragem, vagabundagem, enfim. Então hoje no centro eu posso afirmar que pode-se sim caminhar tranquilamente com o celular na mão, claro, tem que tomar os seus devidos cuidados, mas está totalmente diferente. E até a semana passada o Senado aprovou a PEC que inclui a Guarda Municipal entre os agentes de segurança, matéria que já tinha sido aprovada aqui para a mudança da nomenclatura, né, vereadora? Sim, isso é extremamente importante, né? A gente viu o trabalho aqui, o fim da Cracolândia, como a gente conhecia aqui, foi um trabalho do Estado de São Paulo, mas também foi um trabalho dos nossos guardas na época, né? Agora então, juntar a Força Policial Estadual e Municipal é extremamente importante e a gente viu esse resultado em loco, né? E tem cidades que é ainda mais necessário que a força da PM ela não consegue chegar. Então, ter a nossa Polícia Municipal é extremamente importante. Estive também com o secretário Orlando ontem ou anteontem, levei para ele uma ideia que a gente consiga levar alguns policiais nossos para fazer esse treinamento em Nova York. A Polícia Municipal de Nova York é uma polícia extremamente qualificada. Faz mais de um ano, e hoje, até, enfim, depois a gente pode fazer um minuto de silêncio aqui, do grande tiroteio que teve com os nossos GCMs. Então, eles precisam estar muito preparados, porque eles agora são uma força de segurança. Então, a gente precisa capacitar cada vez mais os nossos policiais. E lá, né, mais de um ano que nenhum policial municipal deles faleceram em combate. Então, a gente precisa preparar os nossos policiais, treinar os nossos policiais. Eles aqui já são muito bem armados, a farda, o colete. A gente precisa capacitar cada vez mais com, às vezes, um carro blindado, um tanque blindado também, para eles conseguirem combater o crime. Então, medidas de polícia municipal é extremamente importante. A gente vê isso não só aqui, né, mas com casos de fora de cidades que já adotaram a polícia como uma força policial e que deram resultado para o município na segurança pública dos municípios pertinentes. Antes de terminar o programa, vereadores, eu queria tratar com vocês de outro assunto, porque a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai iniciar o projeto para conceder escolas municipais à iniciativa privada neste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 3 unidades dos bairros Campo Limpo, Pirituba, Jaraguá e Santo Amaro servirão de modelo para o início das concessões. Vereadora, a senhora concorda com esses modelos de concessão na educação? Com certeza, né? E aí, novamente, é só ver o que já deu certo, né? As escolas,
O município de São Paulo acho que já é um caso, né? Antes a gente tinha fila na creche, quando a gente conseguiu fazer essas parcerias com creches privadas, com parceria com a prefeitura, a gente conseguiu não só acabar com a creche, mas também dar uma qualidade melhor para essas crianças. E quem diz isso são os indicadores, quem diz isso são os pais, né? Que ficaram muito contentes com essa solução. E o nosso IDEB realmente, São Paulo, tem péssimos indicadores na educação. Então, o prefeito está buscando essa melhoria. E a concessão com escolas particulares, elas tem muitos frutos positivos. Acaba saindo mais barato até e com uma educação ainda melhor, que demonstra depois nos indicativos. Então, é uma iniciativa boa. Já entrando nesse tema de educação, também é importante lembrar que o prefeito afastou alguns diretores, né, o secretário de educação afastou alguns diretores, e é muita falácia de que tiraram. Não, realmente, esses diretores eles não estavam desempenhando bem nas suas escolas e eles não vão ficar desempregados, eles vão para uma reciclagem. Então, eu não sei por que tanto bafafá se você está tirando esses diretores, você está qualificando esses diretores, você está dando treinamento, eles não perdem salário, eles não perdem nenhum benefício, eles estão aprendendo para que eles consigam voltar e desempenhar melhor, né? Porque o futuro está nas crianças e está na educação de fato. Então, se as nossas crianças saem da escola sem saber fazer uma conta, sem saber português, essa criança, você está fadando essa criança ao fracasso. Né? Então, cuidar da nossa educação é extremamente importante. E cuidar dos educadores também e de diretores que não estão desempenhando bem. Sua opinião sobre a concessão, vereador? O que nós estamos falando aqui é de uma preocupação com o futuro das crianças, né? E nós sabemos que as crianças que, de fato, vão crescer, vão se tornar bons profissionais. Então, de fato, fazer essas alterações eu acho necessário, né? Principalmente nesses pontos específicos aí. Entendo também como tenha escolas que tenham um índice bom e tal, então talvez também ver o que está sendo feito nessas escolas que têm esses índices melhores e tentar entender. E é uma situação pontual? É a região? É o diretor? Tá, e o que o diretor de uma escola que está fazendo um bom trabalho, o que não está sendo feito nessa que está fazendo um mau trabalho? Dá para ser feito isso, mas também fazer concessões eu acho super válido, eu acho que tem futuro sim, e o mais importante, sendo concessões ou sendo algum ajuste interno, é fazer com que as crianças tenham educação, ponto. A vereadora citou que esses 25 diretores foram afastados, vão passar por um programa de requalificação, o senhor também considera importante? Com certeza, com certeza. Às vezes ele já está ali por um período muito grande, às vezes ele já está até um pouco cansado, às vezes precisa de uma reciclagem. Eu, como médico veterinário, se eu não pegar um livro, se eu não estudar, eu vou ficando para trás. Então, assim como como em outras profissões também, se você não se qualifica, você vai ficando para trás. E outra, nós temos que também ter a mente aberta, né? Nós não somos dono da razão, tem vários tipos de ensinamentos novos, então que seja para o lado positivo, nós vamos aceitar sim, e o mais importante, fazer com que as crianças cresçam de forma educada, corretas, e é isso. Nós temos mais 2 minutinhos, gostaria de deixá-los à vontade para fazer as suas considerações finais, vereadora, sobre os temas aqui abordados hoje. Bom, acho que só recapitulando tudo que a gente falou, né, essa questão do frio, realmente para que a gente consiga pensar um pouquinho no outro, né, não só esperar às vezes do poder público, mas que a gente também faça a nossa parte, faça uma campanha de arrecadação às vezes no seu bairro, às vezes ali na sua escola, leve um casaquinho ali, doe para alguém. Isso né, se cada um fizer um pouquinho, o mundo seria bem melhor, né? Colocar um pouquinho disso no nosso subconsciente. Falar mais uma vez, espero que essa casa paute, né, o PL Antirua, que é tão importante. Semana passada, infelizmente, né, derrubaram toda a sessão e não foi pautado os nossos 2 projetos, né, até o projeto da causa animal semana passada. Então, faço um apelo aqui também para que me ajudem, né, a que cobre ali os vereadores para que a gente consiga trabalhar nessa casa, que a gente consiga pautar
os temas importantes para essa cidade. Então, essa semana começa com muita esperança para que a gente consiga pautar. Não tem problema discordar, vota sim, vota não, esse não é o ponto, né? Mas que a gente consiga levar os projetos para o plenário, isso é muito importante, faço aqui esse apelo também. E quero agradecer pelo espaço, parabenizar toda a direção aqui. Vocês não imaginam quantas pessoas tem do outro lado, o quão é difícil fazer um programa, né? A Janaína Pascoal também, que está encabeçando aqui, que me ligou e falou, vereadora, tal. Então, né, todo esse bastidor, às vezes a gente faz um programa e parece que é tudo muito fácil. Eles sentaram lá e fizeram. Não, tem uma equipe gigantesca por trás da minha equipe, da equipe do Murilo que preparou aqui. Então, enfim, quero agradecer pela oportunidade e dar boa sorte aqui ao programa, que prospere. E para vocês que estão assistindo, como ele falou no começo, compartilha, curte, faz corte, critica, elogia, mas vamos fazer esse programa bombar. Obrigado, vereadora. Vereadora, suas considerações, por favor. É isso, e agradeço pelo espaço também. Parabenizo tanto todos aqui, como a minha colega, doutora Janaína Pascoal, que de fato, como eu falei para ela, ela veste a camisa mesmo, e na própria semana passada ela falou, olha, você tem que participar, então é isso. É um espaço entre amigos aqui. Claro, a gente fala de temas específicos, de pautas polêmicas também, mas é bom, às vezes, conversar assim, e às vezes acaba fluindo melhor também. E é isso, e assuntos importantes. Estamos entrando no inverno, então você que possa doar cobertor, manta, temos 11 pontos específicos, então é isso aí, pessoal. Faça o bem, vamos fazer com que a causa animal em São Paulo seja referência. Forte abraço a todos. O nosso tempo chegou ao fim, ficamos por aqui. Agradeço novamente a participação dos vereadores no Cidade em Debate. Continue ligado na programação da Rede Câmara, acompanhando as informações do Legislativo Paulistano. Acesse saopaulo.sp.leg.br e acompanhe as nossas redes sociais pelo @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.